Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para mais uma videoaula, nosso curso de escatologia. Esse é o quarto vídeo que estamos gravando, por isso chamamos de Escatologia 4. E vamos então dar sequência ao nosso estudo, tratando então do penúltimo capítulo do nosso livro, quando estudamos sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E este capítulo é o capítulo 9, quando vamos falar sobre o milênio. Pega aí o seu livro, a sua Bíblia, suas anotações, para que nós possamos então, agora neste momento, darmos sequência à nossa aula. Muito bem, vimos nas últimas aulas o arrebatamento da igreja, o tribunal das obras, a grande tribulação, dividida entre 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, quando então o anticristo romperá o acordo com os judeus, se sentará no trono, querendo parecer Deus, no templo de Jerusalém, arregimentará os exércitos contra Israel. E a igreja, então, no fim do milênio, desce com Cristo, no fim do milênio não, no fim da tribulação, no fim dos 7 anos, a igreja desce com Cristo para combater o anticristo e seus exércitos, julgar as nações, presenciar o arrebatamento dos que morreram na tribulação, que morreram salvos, e entrar então no reino milenar de Cristo, em que o Senhor estabelecerá o seu governo na terra. Então vamos falar do milênio. O milênio, meus irmãos, é um dos pontos mais difíceis de toda a Bíblia, né? Existem muitas perguntas acerca do milênio que nós não temos condições de responder, mas vamos falar sobre aquilo que a Bíblia nos revela sobre ele. É um assunto controvertido sobre as profecias acerca dos últimos acontecimentos. Então, por causa disso, o nosso interesse por ele aumenta ao examinarmos as Escrituras. Vemos que o milênio, irmãos, será tudo aquilo que Deus planejava para o homem, para a humanidade. Quando então o reino de Cristo se dará na terra. Aqueles crentes que foram galardoados no tribunal das obras logo após o arrebatamento, receberão suas coroas, ou seja, os seus galardões, e eles reinarão com Cristo no milênio, e cada galardão definirá a hierarquia de cada crente no reino de Cristo. Veja que aqui na terra haverá os anjos, a igreja, Cristo reinando em Jerusalém, os que ficaram vivos na tribulação, os que ressuscitaram no fim da tribulação e os seres humanos que vão nascer durante esses 1000 anos. Então vamos iniciar o nosso estudo aí no nosso livro. O que significa milênio? Milênio é um período de 1000 anos em que Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada, governará a terra. Esse governo não será alegórico nem simbólico. Interessante percebermos isso. Ele será real e concreto. Nada de falcatruas, nada de propina, esquerda nem direita, nem ideologias. O reino de Cristo. E se é o reino de Cristo, não haverá tristeza, desemprego, fome, peste, doenças como vemos hoje, nem corrupção. É um reino político, um reino aqui estabelecido pelo Senhor, em que Deus mesmo, em que Cristo mesmo julgará e governará todas as nações. Veja, esse governo não será alegórico nem simbólico, mas real e concreto. Apocalipse, capítulo de número 20, ele fala sobre esse tempo do milênio. E diz lá a palavra de Deus, em Apocalipse 20, dizendo como será o milênio. 20, diz assim: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que foi dada autoridade para julgar, ou seja, a igreja. Vi ainda
as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus, são os que vieram da tribulação. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, os que ressuscitaram na tribulação, que rejeitaram o sinal da besta. O restante dos mortos não retiveram até que se completasse os 1000 anos. O restante dos mortos são os perdidos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, ela inclui o arrebatamento e a ressurreição dos que recusarem o sinal da besta. Muito bem. E é um governo real e concreto. O início do milênio, o começo do milênio, terá início no fim da grande tribulação, quando o anticristo e o falso profeta tiverem sido vencidos e Satanás estiver preso, mas depois que Jesus tiver julgado as nações. Que nações? As que se revoltaram contra Jerusalém, contra Israel e marcharam com o anticristo. 3. No livro, os diferentes nomes aplicados ao milênio fazem-nos compreender o significado desse período. 1000 anos, Apocalipse 20, de 4 a 6, texto que nós já lemos, expressão que define a extensão do milênio, 1000 anos. Haverá uma regeneração da terra, Mateus 19, 27 e 28. Mostra-nos a origem do novo tempo de bênçãos para o mundo. Diz a palavra de Deus, venha a nós o vosso reino. Esta palavra, venha a nós o vosso reino, será cumprida plenamente no milênio, que é o reino de Cristo. Mateus 19, 27 e 28, a palavra de Deus diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, no milênio, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, haverá um lugar para os apóstolos, para os discípulos, para julgar as 12 tribos de Israel. Continuando. Consolação de Israel, redenção de Israel. Isso fala daquilo que Israel esperava na plenitude da manifestação do Messias. Outro nome do milênio, o reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Revela-nos como Cristo como governante. Como será Cristo como governante? Saberemos no milênio. Ele receberá o poder e o reino de Deus, seu Pai. Ok? E veja os textos aí, Lucas 1, 32 e 33, Daniel 7, 13 e 14, Isaías 9, 6 e 7. Inclusive a profecia de Isaías diz que a corça andará com o leão, né? O leão comerá palha. Nós vemos hoje na natureza, você pode perceber que nós vemos pestes como estamos vendo, né? Doenças, maremotos, tsunami, tufão, terremotos, não é? Desertos, lugares secos. No milênio, a terra será curada, será restaurada. A natureza não dará espinhos, né? A natureza, os animais, eles não matarão uns aos outros para se alimentar. O leão comerá palha. Os animais serão herbívoros no milênio. Porque nós sabemos que é da natureza o animal comer, né? O impala, a corça, devorar o leopardo, o tigre, devorarem aqueles filhotes, né? Sabemos que isso é por causa da corrupção da natureza. Na queda de Adão, até a natureza sentiu os efeitos.
Quando o animal mata naquela violência para comer, é efeito do pecado do homem. A Bíblia diz que a natureza geme pela redenção, ou seja, ela espera ansiosamente por esse momento. Também chamado de dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Mostra-nos que o milênio será o último dos grandes períodos históricos antes do raiar da eternidade. Então, o último período, porque logo após o milênio começará então a eternidade, os que ficarão na eternidade com Cristo e os que viverão afastados de Deus. Muito bem. Letra B. As profecias falam em um período literal de 1000 anos. Muitos têm procurado atribuir sentido alegórico e figurado à palavra do milênio. Mas a Bíblia fala do reinado de 1000 anos como coisa literal, semelhante a qualquer outro estado político. Se esse reinado de 1000 anos não fosse real, concreto, haveria contradições na Bíblia. Vejamos apenas 4 profecias cuja interpretação só tem sentido pela existência de um reinado universal, no qual Jesus e sua igreja governarão a terra em sentido real. Vejamos aí, as profecias falam de um tempo em que Jesus governará a terra. Vamos ler apenas um versículo, são vários. Você deve ler esses versículos. Lucas 1, 32 e 33. Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, e seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Esse reinado só pode ser o milênio. Número 2. As profecias na página 109. As profecias falam de um tempo de glória e grandeza para Israel. Isaías capítulo 60. Vamos ler Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Verso 1 e o verso 22. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai raiando sobre você. 22. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Amém? Muito bem, está falando do período do milênio. É interessante prestarmos atenção também, capítulo 62, versículos 8, 13. Capítulo 62, versículo 8. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos não estrangeiros. Beberão o vinho que você produziu, mas com tanto trabalho. Mas aqueles que alcançam o cereal serão os que comerão louvando ao Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do seu santuário. Muito bem. São apenas alguns versículos que falam sobre o milênio. Outro tópico. As profecias falam de um tempo em que Jerusalém será a capital do mundo inteiro. Miqueias 4, 8 e 13. É interessante lermos esse versículo. Miqueias, vamos lá no profeta Miqueias. Miqueias 4, 8 e 13. Há muitos outros versículos, mas nós não temos condições de ler todos, né? Não temos como ler todos, mas você pode acompanhar em casa
todos esses versículos. Miqueias, capítulo 4, versos 8 e 13. Diz a palavra do Senhor. 8. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E o que eu tinha afligido, dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles do Monte Sião. Sabemos que o Monte Sião é em Jerusalém, desde agora e para sempre. Versículo 13. Levanta-te e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Muito bem. Israel será a capital do mundo inteiro, Jerusalém. As profecias falam também do reinado da igreja. Junto com Jesus está escrito que somos reis e sacerdotes, e também se diz que reinaremos com Cristo sobre as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. Muito bem, então, essas são as profecias que falam no período literal de 1000 anos. Também no milênio haverão circunstâncias favoráveis a esse estabelecimento. Que circunstâncias? Motivos que levam Jesus, a quem hoje pregamos como Salvador. Hoje ele é rejeitado pela grande maioria, mas um dia se tornará governante do mundo. Número 1. Quais são essas circunstâncias? Primeira, a conversão radical do povo judeu o ligará a Jesus. Vemos que quando o Senhor voltar e pisar sobre o Monte das Oliveiras, os judeus se converterão e então receberão Jesus como Messias. Diz aqui o texto: já vimos que os judeus sofrerão pavorosamente quando o anticristo atacar Jerusalém, e que nesta aflição verão descer nas nuvens o Messias glorificado, a quem invocarão e por quem serão salvos num só dia. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e 12, fala sobre este dia. Vamos ler Zacarias, capítulo de número 2, Zacarias, capítulo de número 12, Zacarias 12. Zacarias 12, versos 10 e 12. Zacarias 12, 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando os judeus virem que o Messias é o Jesus que eles crucificaram, eles chorarão amargamente. Versículo 12. A terra pranteará e cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. Aqui está falando das tribos de Israel. Eles chorarão por saber que terão grande pranto. Veja o versículo 11. Naquele dia o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Remon no vale de Megiddo. Então, todo Israel se converterá. O povo judeu será ligado a Jesus Cristo. Segunda circunstância, as nações vão aceitar a Jesus como governante universal. Temos que nos lembrar de que Jesus iniciará seu governo ao encerrar-se a maior catástrofe da história. Aqueles que então estiverem vivos terão em lembrança a recente batalha de Armagedon, pois viram perecer a terça parte da humanidade, viram a guerra atômica destruir as grandes metrópoles
e viram os povos arruinados. As nações restantes lembrarão com pavor o domínio do anticristo sobre a terra. Compreenderão que o próprio diabo foi o grande inspirador de todos aqueles males. Saberão da importante vitória de Jesus sobre a besta e o falso profeta. Por quê? Porque a besta e o falso profeta eles enganarão as nações, que foram amarrados e jogados no lago de fogo e enxofre. Serão testemunhas do grande poder de Jesus. Certamente a humanidade então sentirá que o governo de Jesus traz benefício a todos. O julgamento das nações terá terminado. Os sobreviventes receberão bênçãos, pelo modo como trataram os menores irmãos de Jesus, os judeus. Serão testemunhas da autoridade e da justiça do Senhor, e o desejarão para governante. O diabo, aquele que podia semear revolta e resistência contra o governo de Jesus, estará preso. Não haverá obstáculo para o Senhor. Com toda a liberdade e com o consentimento dos homens, Jesus governará sobre a terra. Imagine as nações todas reconhecendo o governo de Cristo, a igreja reinando a terra, os anjos juntamente com Cristo aqui na terra, as nações que viram o poder de Cristo na batalha do Armagedon e a ausência dos demônios e de Satanás na terra. Então, tudo isso trará um ambiente favorável ao milênio. Como se exercerá o governo milenar de Cristo na terra? Como? Será uma teocracia, aliás, um governo de Deus, né? Ou seja, um governo de Deus. O Senhor governará os povos por intermédio daqueles que ele nomeou para cargos administrativos. Quem são esses? Aqueles que receberam seus galardões no tribunal das obras. No tribunal das obras. Número 2. Jesus centralizará a direção política do mundo em Jerusalém, que será a capital da terra. Então, de Jerusalém partirá os desígnios, a direção para todos os habitantes do mundo. Os dirigentes das nações, nomeados por Jesus, irão a Jerusalém para aprender a vontade de Jesus. Haverá ali reuniões importantes, onde o Senhor determinará como o mundo deve ser administrado. O próprio Senhor governará a terra. Número 3, Jesus julgará pessoalmente as questões mais importantes. Não será a ONU, não será um governo, será o próprio Cristo. Sendo o rei, a sua glória causará respeito e acatamento. A justiça será a base de seu trono. As leis procederão dele, pois ele é legislador, e a condenação para os pecadores também dele sairá. Então Jesus julgará todas as causas do milênio. Ele pessoalmente determinará que ações devem ser implantadas no mundo todo. Muito bem, continuando. A incumbência da igreja. O que a igreja vai fazer durante a tribulação? Já vimos como a igreja será arrebatada com Jesus na primeira fase de sua vinda, e como acompanhará o Senhor quando voltar à terra. No mesmo momento ocorrerá a ressurreição dos mártires da tribulação, que se unirão à igreja. Então são esses que reinarão com Cristo por 1000 anos. Eles morarão na Nova Jerusalém. Então a igreja vai habitar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade celestial como comprimento, largura e altura são iguais. É cercada de um muro de jaspe e seus fundamentos são de pedras preciosas. As portas da cidade são pérolas puras e a própria cidade de ouro puro como cristal transparente. Essa é a cidade onde a igreja habitará. Essa cidade virá descendo do céu e parará no ar em cima da Jerusalém terrestre. Os remidos terão nela sua morada, com seus movimentos semelhantes ao de Jesus após a sua ressurreição. Entre os remidos, como nós já falamos, os 12 apóstolos terão lugar de destaque no reino de Cristo. E os santos se reunirão com Cristo, pois Jesus será o Rei.
Essa é a incumbência da igreja, né? Muito bem, continuando, as características do milênio. Vamos falar sobre as características do milênio. Como será? Primeiro, os homens gozarão bênçãos riquíssimas na vida espiritual, na vida material. Não haverá desemprego, não haverá carestia, não haverá falta de nada. Letra número 2. O desenvolvimento tecnológico e econômico serão surpreendentes. Se hoje a tecnologia alcança façanhas, né? Se hoje podemos nos servir do avanço tecnológico, no milênio isso será sem precedentes. A internet será uma coisa fantástica, assim, né? Todos se conectarão ao mesmo tempo e tudo será feito para o bem de cada um, não para o mal, como hoje as redes sociais muitas vezes funcionam. Continuando, a própria natureza florescerá no milênio. Veja, na página 115, a vegetação estará liberta da maldição do dia da queda. Então a vegetação não será mais seca, não terá espinhos, existirão árvores frutíferas e jardins verdejantes. Os rios serão purificados, não haverá esgoto a céu aberto, tudo será perfeito. A profecia fala de um rio que sairá de Jerusalém. Esse rio não é tratado com detalhes na Bíblia, que então nos limitaremos a crer no cumprimento da profecia. Suas águas tornarão férteis as águas limítrofes. Eu acredito que esse rio ele vai alimentar todos os rios do mundo, purificando a todos eles. Até a fauna será alcançada pelas bênçãos. Como o pecado será extinto e será abolida a maldição original, nenhum animal causará mal ao homem, as feras conviverão com os homens, então os homens estarão livres das feras e dos insetos, das pulgas, baratas, escorpião, mosquitos. O homem se livrará de tudo isso. Politicamente, durante o milênio haverá paz e compreensão. Não haverá guerras nem disputas, porque o povo judeu, em cuja terra será centralizada a administração universal, terá alcançado a glória predita nas profecias. Não haverá mais disputa entre judeus e árabes, entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia. Não, haverá um governo de Cristo. E nada disso mais haverá. Não haverá guerras, nem armas, nem serviço militar. Haverá completa harmonia entre as nações. Não necessita de OTAN, de ONU, de Mercosul, de Comunidade Europeia, de NAFTA, nada disso. Porque é o Senhor quem estabelecerá os ditames da humanidade. E para finalizar, o melhor de tudo isso, Satanás estará preso, mas no fim do milênio Satanás será solto da prisão. Por que Satanás será solto? Para tentar aqueles que nasceram durante o milênio. Pois mesmo vendo o governo de Cristo e vendo a perfeição da sua justiça e do seu governo, do seu domínio de paz e prosperidade, muitos serão enganados por Satanás. O motivo: milhões de cidadãos do milênio nunca foram provados, porque Satanás esteve amarrado por quase 1000 anos. Todos os homens, desde os primeiros do paraíso até o próprio Jesus como homem, foram provados por Satanás. Por isso também devem os homens do milênio serem provados por Satanás quando for solto de sua prisão. Quando Satanás for solto após 1000 anos, poderá ser verificado que a prisão não mudou sua natureza. Também se verá que a velha natureza do homem também não foi mudada no milênio. Apesar de ser um tempo de paz e felicidade que o mundo gozou sob o governo de Jesus. Assim os homens se deixarão enganar por Satanás. Ainda, uma multidão cujo número é como a areia do mar se juntará para batalhar contra o arraial dos santos.
Então ainda haverá um exército que lutará contra os santos em Jerusalém. Mas aí vai cair fogo de Deus e queimará todos eles. Jesus não terá mais paciência, nem haverá mais oportunidade para arrependimento. Todos os que se levantarem contra o Senhor morrerão e serão lançados no Hades para aguardarem a ressurreição para o julgamento final. Satanás será preso para sempre e lançado no inferno, onde já estão o anticristo e o falso profeta. E para todos sempre serão atormentados. Aí se cumprirá então o desígnio de Deus, que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não para a humanidade. Então, encerrando desta maneira, o milênio findará com vitória. Muitos milhões jamais se deixaram enganar. Todos que se levantaram contra Jesus foram vencidos e julgados. Satanás foi totalmente vencido e lançado no lago de fogo. Jesus, o Rei dos Reis, é o eterno vencedor. Então, Satanás formará um grande exército contra Cristo, e a batalha de Gog e Magog, não é? Que a Bíblia fala em Apocalipse. E então o Senhor os exterminará e os lançará no inferno, o diabo, a besta e o falso profeta. E assim encerrará o milênio, e após o milênio haverá então o juízo final, que é o grande trono branco. É a nossa última lição, o nosso capítulo 10. Daqui a pouco estaremos gravando novamente a nossa última aula, com o capítulo 10 encerrando a escatologia e passando então um questionário de cada capítulo para os irmãos. Futuramente vamos conversar ainda como será a avaliação, mas não se preocupe, porque haverá um questionário para que você possa responder às perguntas e estudar nelas. Deus abençoe, irmão, a cada um de vocês. Deus proteja e guarde, supra a necessidade de cada um. E eu creio que, se Deus quiser, dentro em breve estaremos nos reunindo presencialmente, né? Se cuide, tome todas as precauções. Está chegando um tempo mais difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor Deus, que a minha oração alcance aquele que está me ouvindo nesse momento e me vendo. Com tua mão protetora, com tua bênção, com tua unção e provisão. Abençoa nesse momento, Senhor, a vida do pastor Fernando. Cura o Senhor, o pastor Fernando, o nosso professor, curando também a sua esposa e a sua mãe. Dá graça ao teu filho para que ele possa voltar às suas atividades normais. Senhor, abençoa as famílias e cada um dos irmãos. Protege e guarda de enfermidades, de todo o mal. Nós te louvamos pela vida e pela oportunidade de podermos estudar através dessa videoaula. Senhor Deus, alcança cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.